Fala aí, beleza? Como é que ele foi de assassino nato a pesadelo dos macacos? O vídeo de hoje é o perfil do ator Woody Harrelson. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis do Heath Ledger, da Emma Stone, do Tom Hanks, e tem muito mais de onde vieram esses. Woodrow Tracy Harrelson tem uma das histórias mais ricas que eu já pesquisei aqui pro canal. Ele nasceu na cidade de Midland, Texas, Estados Unidos, onde foi criada pela sua mãe, que era secretária e praticante da religião presbiteriana. Seus pais se separaram quando ele ainda era uma criança, mas mesmo antes disso, seu pai nunca esteve muito presente, né? Charles Harrelson era um assassino de aluguel que em 1981 foi sentenciado a 2 prisões perpétuas pelo assassinato do juiz John Wood. E isso depois de já ter tido uma passagem por conta de um assassinato 8 anos antes. Apesar do início da vida conturbado, Wood conseguiu uma bolsa de estudos lá na Hanover College, uma instituição presbiteriana no estado de Indiana, Estados Unidos. E foi lá que ele começou a aprender interpretação. Seu ingresso na faculdade foi um ponto de virada na vida do nosso perfil de hoje, já que foi lá que as crenças religiosas dele começaram a ruir, ao mesmo tempo que a militância progressista aflorou. E foi mais ou menos nessa época também que ele conseguiu o papel na série Cheers, que serviu como um pontapé inicial para sua carreira de ator. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma reportagem do The Guardian, para você saber um pouquinho mais da vida dele, se você quiser. Mas agora vamos falar de algum dos filmes mais importantes da carreira do ator. Alguns. Imagina uma história escrita pelo Quentin Tarantino sobre o amor entre 2 assassinos psicopatas que de quebra tem uma crítica social sobre a espetacularização da mídia. Na real, você não precisa nem se dar o trabalho de imaginar, é só entrar na Netflix e procurar por Natural Born Killers. Nele, Woody Harrelson interpreta o Mickey e a Juliette Lewis interpreta a Mallory. E ambos estão muito bem no filme. Eles conseguem transmitir a psicopatia dos personagens sem cair no muito exagero ou no muito caricato. Uma sintonia fina que mostra um ótimo trabalho de construção e deixa lá a marca dos atores. Dirigido pelo Oliver Stone, o mesmo de Platoon e Born on the 4th of July, esse filme tem uma pegada autoral foda. Ele usa elementos como o movimento de câmera, a iluminação, a montagem para criar uma leitura única do roteiro. Mickey and Mallory, feared by thousands. I love you so much, baby. I love you. Watched by millions. Uma sequência logo no início exemplifica bem o que eu tô falando. É tipo uma cena bem pesada, bem carregada, que ele usa uma estética de sitcom americana, sabe? Aquelas séries que eram gravadas ao vivo. E isso cria um efeito muito legal. Eu não vou dar muitos detalhes, mas esse filme é um espetáculo visual que a gente raramente encontra por aí. O longa também oferece uma crítica aguda à sociedade americana, principalmente no que trata daquela mediatização, daquele espetáculo que todos os serial killers acabam recebendo naquele país. Isso é bem claro em várias cenas, mas fica personificado no personagem do Robert Downey Jr., o repórter Wayne Gale. What do you have to say to your fans? You ain't seen nothing yet. Natural born killers. In the media circus of life, they were the main attraction. The People vs Larry Flynt. Baseado numa história real, esse filme começa em 1952, no Kentucky, o estado americano de onde nasceu o Larry Flynt, o personagem do nosso perfil de hoje. Algum tempo se passa e a gente já encontra o personagem gerenciando um strip club e em algumas dificuldades financeiras. Mas toda crise também é uma oportunidade, então o Larry faz das suas dificuldades financeiras o primeiro passo para se estabelecer na indústria da pornografia impressa. Ele funda a Hustler, uma publicação desse tipo que acabou levando o nome daquele estabelecimento lá que estava em falência. Okay, you believe God created man? Yeah. God created woman. Yeah. But then surely the same God created her vagina. And who are you to defy God? Just shoot her. Depois de algum tempo e com certo sucesso na revista, o Larry é acusado de formação de quadrilha e atentado ao pudor. E acaba tendo que se
se defender na justiça. E é aí que o verdadeiro conflito do filme se desenha, a luta pelos direitos civis. Isso é uma batalha que vai muito além de só a liberdade de expressão. Isso inclui questões como o direito do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o consumo de drogas, etc. E no filme tem uma cena que aborda exatamente essas questões. Isso é um discurso em que o protagonista, de maneira bem convincente, fala sobre a contradição dos conservadores repudiarem o sexo, falarem que é uma coisa que deveria ser reprimida, ao mesmo tempo que enobrecem uma coisa como a guerra. E a pergunta que o protagonista faz sintetiza bem essa questão. Ele fala: o que é mais obsceno? O sexo ou a guerra? Essa foi uma puta performance do Woody Harrelson, que acabou lhe rendendo a sua primeira indicação como melhor ator. E já que a gente tá falando da premiação, eu tenho que mencionar o Milos Forman, o diretor do filme, que apesar de não ser um cara muito mainstream, recebeu a estatueta por causa desse filme. Ah, e seria muito injusto nem mencionar a Courtney Love, que me surpreendeu muito positivamente no papel da Althea Flint, a esposa do protagonista. What's your name? Sophie? Tell everybody the pervert is back. The pervert is back. The pervert is back. The pervert is back. The Thin Red Line. Essa é uma adaptação do romance autobiográfico do autor e escritor James Jones e conta como foi o combate entre as tropas aliadas e do eixo na ilha de Guadalcanal, lá na Segunda Guerra Mundial. De acordo com o plano americano, esse seria o lugar ideal para barrar o avanço japonês no Pacífico Sul, ou seja, um lugar de extremo valor estratégico. A fotografia desse filme é simplesmente linda, ela contrasta muito bem as cenas terríveis do conflito com a natureza exuberante da ilha. Isso encaixa como uma luva no estilo de montagem, que tem um ritmo lento, quase contemplativo, com exceção das cenas de batalha. O elenco é muito bem servido e inclui ótimos atores como Woody Harrelson no papel do Sergeant Keck, o Nick Nolte como o Lieutenant Colonel Gordon Tall, o Jim Caviezel como o Private Witt, Sean Penn como First Sergeant Edward Welsh, Elijah Koteas como Captain James Staros, Adrian Brody como Corporal Fife, só pra citar alguns. Esse é um filme de guerra diferente, ele é mais reflexivo, mais preocupado com as questões éticas e morais do que com táticas militares. Um longa para quem gosta do gênero de guerra, mas também se preocupa nas consequências e nas razões pelas quais as guerras são travadas. No Country for Old Men, a história de como o Josh Brolin, no papel do Llewellyn, ele decide ficar com o dinheiro de uma transação entre traficantes de drogas que não deu muito certo. Na verdade, a narrativa foca no desdobramento dessa atitude do protagonista e também no principal agente que propaga essa violência lá no filme, o personagem do Javier Bardem. Can't stop what's coming. Is this guy supposed to be the ultimate badass? You don't understand. Ele interpreta o assassino de aluguel Anton Chigurh, que é apresentado nas cenas iniciais do filme, que funcionam quase como um prólogo. O interessante desse personagem é que ele é tratado no filme quase como uma força da natureza, inevitável, que dá coerência ao caos. Um agente do destino, vamos dizer assim. Essa é sem dúvida a melhor performance do Bardem que eu já vi. Oscar de melhor ator coadjuvante merecido. Aliás, esse filme tem um elenco incrível que oferece um espetáculo especial para quem gosta daquelas atuações sutis, mas poderosas. A gente pode ver em cena o Woody Harrelson, o Tommy Lee Jones, a Kelly MacDonald, só para citar alguns. Eu posso dizer sem medo que esse é um dos meus filmes favoritos. Os irmãos Coen, que assinam a direção e a adaptação do roteiro, estão aqui na sua melhor forma. Se você ainda não assistiu, me faz esse favor e depois desse vídeo vai lá ver. Depois você me agradece. The Messenger. Essa é a história de um personagem que vive um dilema moral diário, em dois níveis, um por causa do seu trabalho e outro por causa da sua vida pessoal. Ele é o sargento Will Montgomery, interpretado pelo Ben Foster, que no início da narrativa, né, recebe a ingrata tarefa de comunicar às pessoas das mortes dos seus familiares militares. Tive a sensação que as cenas longas, os poucos cortes, as câmeras fixas, elas acabaram sendo elementos que valorizaram as performances e as interações dos atores,
o que acaba exigindo ainda mais deles, né? Mas isso não é um problema aqui, porque os caras fazem um trabalho ótimo, incluindo o nosso perfil de hoje, que recebe a sua segunda indicação ao Oscar. Woody Harrelson interpreta o Capitão Stone e passa a maior parte do seu tempo de tela naquela vibe, assim, veterano contra novato. O que funciona no contexto do filme, entre os personagens e a favor da história. Mas chega de spoiler, essa é uma abordagem da vida dos militares de uma maneira sensível, que acaba assim, explorando uma forma de força que normalmente a gente não vê associada a eles. Vale muito a pena. Zombieland, essa é a história de como um universitário nerdão e cheio de fobias consegue sobreviver a um apocalipse zumbi. Isso graças a uma série de regras que ele mesmo criou, como manter-se em forma, dar 2 tiros na cara dos monstros e sempre se alongar. Coisas assim. Sem muito lugar pra onde ir, o personagem do Jesse Eisenberg, o Columbus, começa uma viagem até sua cidade natal, e é no caminho que ele encontra o resto do elenco. Nosso perfil de hoje, como o Tallahassee, é o primeiro que ele encontra, mas logo eles se juntam a uma dupla de irmãs. A Emma Stone no papel da Wichita e a Abigail Breslin como a Little Rock. My mother always told me, someday you'll be good at something. I don't think she could have guessed that something would be zombie killing. Apesar da sinopse catastrófica, esse filme não é terror, é uma comédia, e muito boa, aliás. E eu gostei pra cacete, mesmo não sendo muito fã de filme de zumbi. Tecnicamente, não há o que se discutir, ele é muito bem feito, e com um destaque, é claro, pra maquiagem, pros efeitos especiais e pra fotografia. E agora ele tá em cartaz com o filme War for the Planet of the Apes. Esse filme dá seguimento ao formato dos outros longas da franquia, que tinham no chimpanzé Caesar o seu protagonista, e é interpretado pelo Andy Serkis. Will emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Nosso perfil de hoje, na pele do personagem The Colonel, comanda as forças humanas na guerra contra os outros primatas, pelo planeta Terra, aliás. There are times when it is necessary to abandon our humanity, to save humanity. Planeta dos Macacos é dirigido pelo Matt Reeves, que também fez o The Dawn of the Planet of the Apes e o The Cloverfield. E também está sendo contratado para dirigir o próximo filme solo do Batman, The Batman, que vai sair no ano que vem. A crítica vem falando muito bem do filme, mas tá faltando a nossa opinião. Me diz aí embaixo nos comentários se você já assistiu, mas sem spoiler, hein? Save your apes. I came for you. Woody Harrelson é um dos atores mais interessantes e talentosos da atualidade. Ele tem uma carreira que é repleta de ótimos filmes. Vale a pena dar uma olhada na filmografia dele pra completar esse vídeo aqui. Isso sem falar nas coisas que ele faz além da atuação, tipo, ele escreve peças pra teatro, ele é um ativista político envolvido em várias questões, como a ambientalista, a questão de armas, a luta pelos direitos civis. É isso, o cara é foda. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou mesmo, me dá aquela força dando aquele likezinho aqui embaixo esperto e se inscrevendo no canal. Ah, e ativa as notificações para não perder o próximo perfil. Valeu, tchau, tchau! The Berlin Wall fell down, Shenzhen turned back time. Michael Keaton, he was Batman, not sure who was president. I think I had a mullet, after that I just forget. Oh wait, I remember.